Olá, muito bom dia para você, tudo bem? Como você está nesse domingo? Nesse domingo aqui em São Paulo, ensolarado, nós aqui nos estúdios da Rádio Vibe Mundial, ok? Então vamos começar a bater esse papo com você. Hoje eu venho trazer um tema muito interessante, que é o tema da expansão de consciência, tá? Mas antes um recadinho, se você ainda não me segue nas redes sociais, por favor, siga lá, porque tanto no YouTube quanto no Instagram eu publico os cortes aqui do programa, informações importantes sobre curso, sobre os cursos de desenvolvimento de consciência. Então me segue lá. No YouTube é Leonardo Alves 574 e no Instagram é Leo Alves _Las, L-A-S, tá bom? Então depois me segue lá. Então vamos lá, vamos falar sobre um tema muito importante hoje, que é a questão do desenvolvimento da consciência, da expansão de consciência, né? É um tema muito vasto, mas eu vou tentar, separei alguns tópicos aqui para a gente começar a falar sobre isso, né? Porque a expansão de consciência é algo que toca a vida de todas as pessoas, né? Quem não precisa expandir a consciência e aumentar a capacidade de perceber a realidade, né? Mas antes disso, a gente precisa definir aqui o que é essa realidade que eu digo, né? Porque, veja só, no momento que nós estamos, né, no nosso dia a dia, que nós percebemos ali as nossas situações, né? Aquela realidade, ela é apenas uma percepção específica daquilo que se vê. Ou seja, né, estou aqui no estúdio, Pedrão está me ajudando ali, nós temos diferentes observações da realidade. Se nós assistimos uma mesma cena, essa cena ela é percebida de duas formas diferentes. E o que faz nós percebemos de duas formas diferentes? Exatamente o conteúdo que existe dentro de nós, né? As nossas experiências de vida, a nossa maneira de enxergar o mundo. Então, cada pessoa enxerga o mundo de uma forma. Então, a partir do momento que essa pessoa ela enxerga o mundo de uma determinada forma, aquilo vai interferindo na maneira como ela se relaciona com o mundo. Ou seja, cada um tem uma percepção específica. E algumas pessoas, por exemplo, pense em uma pessoa que é muito otimista. Ela vai perceber os desafios da vida como oportunidades de superação. Pense em uma pessoa que é muito pessimista. Ela vai inevitavelmente perceber o mundo como um problema atrás do outro. E tanto o otimismo quanto o pessimismo, se nós olharmos, né, pela perspectiva biológica e neurológica, né, a pessoa que é muito pessimista, que só enxerga o lado ruim da vida, muitas vezes está acostumada com aquele padrão de pensamento e, grande maioria das vezes também, pode ser que exista algum processo patológico, né? Alguma depressão, porque quando existe um desnível de hormônios, um desnível nos níveis de serotonina, de dopamina dentro do cérebro, a pessoa inevitavelmente ela enxerga a realidade de uma forma diferente. Eu tenho alguns pacientes que me dizem assim: Léo, eu comecei a tomar um remédio e mudou a forma como eu olhava a determinada situação, ou seja, eu via de uma forma muito pessimista, comecei a tomar um antidepressivo, algo que o psiquiatra passou, e a pessoa começou a mudar a forma como via a situação, começou a olhar a situação de uma maneira mais leve. Então, veja só, diante a tudo isso, nós precisamos observar muito bem, porque se a pessoa está muito pessimista, existe algo que está acontecendo ali com ela, ok? Você que se percebe assim, ou que tem um parente assim, converse com carinho, traga para uma reflexão mais apurada, porque isso vai ajudar muito a pessoa nesse processo. Mas a expansão de consciência, ela perpassa, né, diferentes momentos de vida.
né? A percepção da consciência, por exemplo, de um adolescente, né? A percepção da realidade de um adolescente é diferente, por exemplo, de quando nós entramos na fase adulta, né? Então ele tem uma visão de mundo ali que é completamente diferente. Nós vamos amadurecendo, ou melhor, queremos, né, que todos amadureçam, né? Embora existem adolescentes com 50 anos de idade, né? Mas diante a tudo isso, o que nós vamos assim observar com muita atenção dentro desse processo de expansão de consciência é o que devemos fazer. Porque o mundo, você já percebeu que o mundo está cheio de regras, que você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, e diante a todo esse processo, são tantas regras de que você tem que fazer, você tem que isso, tem que aquilo, e é muito delicado, porque muitas vezes nós temos uma ideia de para onde seguir, mas a gente não sabe fazer, nós não sabemos como fazer, nós não sabemos como nos portar diante a essa situação. E dentro do tema expansão de consciência, muitas vezes a gente não sabe nem como começa. Tá, como é que eu expando minha consciência, né? E eu tenho um recado para você, né? Em breve eu vou estar divulgando aqui na rádio, eu estou criando um programa chamado 21 Dias para Expansão de Consciência 2026. Então é um programa de preparação para a nossa expansão de consciência, ou seja, são meditações que eu chamo de ativações, porque a meditação guiada é aquela que existe, né, alguém citando um texto para que possa você possa ali entrar num processo meditativo. A ativação que eu chamo é eu vou mandar vou disponibilizar um áudio a cada dia durante 21 dias para que contribua nessa expansão de consciência. Então, diante a isso, existe todo um processo que de energia emanada nesse programa, tá? Mas em breve eu divulgo e você pode participar, não tem custo nenhum. Você pode mandar nas minhas redes sociais ou no Instagram que deseja participar do programa de expansão de consciência, 21 dias de expansão de consciência, ou mandar um e-mail para contato leoalves008@gmail.com. Repetindo, contato leoalves com S 008@gmail.com, dizendo que você gostaria de participar do programa. Então é um processo muito interessante que vai te ajudar muito nessa demanda de expansão de consciência. E existem várias formas de nós expandirmos a nossa percepção da realidade, ou seja, a nossa consciência. Mas primeira coisa, nós vamos definir aqui o que é consciência, né? O que é essa consciência? O que é essa percepção da realidade? Nós percebemos através dos nossos sentidos, né? Então, através do nosso olhar, através da nossa audição, do nosso paladar, do nosso tato, nós percebemos as coisas ao nosso redor. Nós podemos estar com os olhos fechados e ainda assim tocar num objeto como esse e talvez identificar que isso aqui é uma caneta. Então, diante a isso, a percepção da nossa consciência, ela inicia, né? A percepção da realidade, ela inicia com os nossos sentidos, ok? E quanto mais nós vamos percebendo a realidade, nós vamos expandindo essa consciência. Então, se a nossa consciência ela expande, nós temos a oportunidade de nos colocar como um ser diferente nesse mundo. Então, para isso, é muito importante que você se perceba, né? Como está a sua percepção da consciência? Será que você entende, né? Como você vê o mundo?
Você vê um mundo que é uma eterna desgraça, né? Ou seja, desgraça sem a graça, né? Sem a graça divina. Será que você vê o mundo apenas dentro de dificuldade? Ou será que você vê oportunidades? Será que você vê mesmo... E eu falo também, mesmo para você que enfrenta uma vida difícil, porque eu também já enfrentei uma vida muito difícil, né? E mesmo enfrentando uma vida difícil, nunca perdi a esperança de continuar me desenvolvendo, estudando, e sabia muito bem que eu só progrediria e sairia da onde eu saí se eu me desenvolvesse, se eu fosse cada dia um pouquinho melhor, se eu estudasse, se eu fosse adiante, né? E assim mesmo é com você. Se você passa por uma situação difícil, se você passa por uma situação delicada, saiba que é preciso trazer essa energia, essa força para você e olhar para tudo isso e falar assim: olha, eu vou seguir em frente, eu vou me desenvolver, eu vou trazer essa energia para mim, eu não vou prestar atenção naquilo que os outros pensam, eu vou trazer para mim vou expandir cada vez mais a percepção da minha realidade. Então, quando você inicia todos os dias com essa atitude de olha, deixa eu trazer aqui essa vibração diferente, né? Deixa eu trazer essa ideia de que eu posso seguir adiante. E eu não estou dizendo que a vida é fácil, porque muitas vezes não é mesmo, né? E tem pessoas que vivenciam situações delicadíssimas, né? E até mesmo situações de saúde, né? Mas mesmo na situação de saúde, né? Eu me recordo muito, meu saudoso pai, ele já, né, falecido, ele, em estado praticamente terminal, ele não desistia, né? E tinha sempre uma esperança dentro dele. E era uma esperança que às vezes pensava que era uma falta de consciência da realidade que ele tinha, mas outras vezes eu percebia muito bem que ele sabia sim da gravidade do processo dele, mas tinha total consciência da vontade que ele tinha de viver. E aquilo me ensinou muito. Aquilo foi uma lição de vida e uma aproximação no finalzinho muito importante com ele. Mas foi uma lição de vida de querer viver, apesar de não conseguir nem respirar, de não conseguir andar, de estar em um estado terminal, às vezes numa ala de cuidados paliativos, outras vezes na UTI de um hospital, e quando o visitava, percebia nele ainda aquele olhar de esperança, embora com a energia, o corpo muito debilitado, né? Então, ele tinha uma percepção da vida otimista. Olha que interessante. E no finalzinho da vida, existia um otimismo, existia uma vontade de viver, né? Ele dizia que era chegado próximo ao final do ano, e ele dizia assim: olha, eu tenho muita fé, né, que no final do ano eu passo em casa. Talvez ele passou, porque um pouquinho antes do Natal ele fez a passagem dele. Então, nós temos que compreender que essas atitudes, elas nos ensinam muito. Pessoas que fizeram uma travessia, né, em relação a uma travessia pela vida, né, com otimismo, motivam outras. Veja, faz mais de praticamente 20 anos que meu pai morreu e que fez a passagem, mas aquele otimismo nunca saiu da minha mente. E para quem me conhece sabe que eu tenho um otimismo grande, trabalho bastante, né? Minha esposa às vezes me diz que eu sou um trator que vai passando por cima e vai trabalhando muito, vai fazendo as coisas acontecerem. Por quê?
porque essa vontade de viver, eu exercito diariamente essa minha vontade de viver. Sabe por quê? Porque nós temos muita coisa para fazer aqui, nesse plano. Se nós estamos aqui, eu tenho uma concepção comigo, se nós estamos aqui, pelo menos eu, não vim a passeio, não vim para brincar aqui, eu vim para tentar ajudar de alguma forma, vim para tentar colocar aquilo que, né, na hora que eu descobri que eu tinha essa vontade pujante dentro de mim de ajudar as pessoas e ajudar no processo de evolução desse plano aqui, isso me motivou de uma forma muito significativa. Até porque do lugar que eu vim, um lugar periférico, não existem bons exemplos de percepção de realidade. Existem muitas pessoas ótimas de coração, muitas pessoas muito boas mesmo de coração, né? Mas poucos, né? Tanto onde eu estudava, né? Numa periferia, poucos ali tinham uma visão para o futuro, de querer estudar, de querer se desenvolver, de querer ir adiante, né? E eu sabia que me enxergava de uma forma diferente. Ali eu era uma criança estranha e tinha pensamentos que eu via que as outras crianças não tinham, né? Ia me desenvolvendo, ainda muito tímido, ia pensando assim comigo, olha, eu quero sair dessa realidade, né? Eu quero sair, eu quero melhorar de alguma forma, crescer, talvez um dia ter uma família, né? Então, essa energia, essa vontade de seguir adiante, ela é extremamente importante. Então, primeiro ponto para a expansão da nossa consciência é, primeiro, perceber o que é a sua realidade hoje. Será que você gosta da sua realidade? Será que você gosta da vida que você leva? Se você não gosta da vida que você leva, por qual motivo que existe a sua... Será que está faltando energia para você colocar e talvez mudar alguma coisa? Né? De repente fazer um curso, de repente se desenvolver. Né? Será que está faltando energia? E se essa energia falta? Né? O que especificamente precisa ser mudado na sua vida? Veja, eu estou fazendo várias perguntas aqui para você se questionar, para que você possa ir expandindo, porque quanto mais nós vamos fazendo essas perguntas, mesmo que não saibamos especificamente a resposta, existe um campo que vai aumentando dentro de nós para que a gente possa ir fluindo nesse desenvolvimento. Certamente as perguntas que eu tinha aos 20 anos de idade, aos 25 anos de idade, eram perguntas específicas. Hoje talvez eu tenha outros questionamentos, né? Hoje eu tenho um questionamento, ou seja, como que eu faço para que a minha mensagem possa chegar no seu coração, ok? Eu não estou me preocupando com números de pessoas. Eu estou perguntando, me preocupo e me atento se a minha mensagem chega no seu coração. Porque se eu não tocar o seu coração, né, e mesmo assim tiver muitas pessoas me assistindo, né, eu não fiz o meu trabalho. Entende? Então, por qual motivo desse tocar o coração? Porque a partir do momento que nós nos sentimos tocados, é o momento onde nós seguramente vamos desenvolvendo essa nossa percepção da realidade e até mesmo a expansão da nossa consciência, né? Agora veja só, para expandir, né, a nossa consciência, algumas pessoas falam assim, Léo, mas praticamente, você falou, mas praticamente o que eu devo fazer? Ou seja, perceba a sua realidade, perceba os seus sonhos. E depois, no segundo bloco, eu vou falar sobre isso, tá? Sobre sonhos, meditação, terapia, práticas que a gente possa fazer para expandir a nossa consciência. Mas os sonhos,
ele é um rico material para que nós possamos perceber para onde nós estamos indo e o que existe na nossa, no nosso interior. Porque existem sonhos, né? O sonho é chamado de conteúdo onírico, ok? Então, essa palavra diferente refere-se ao sonho, às informações que vêm no sonho. E muitas vezes o sonho é aquela informação desconectada, é aquela situação onde nós não sabemos muito bem, né? Mas os sonhos eles podem ser conteúdos de elaboração de algo que estamos vivendo, de situação que passamos no dia. Eles podem ser também, existem sonhos que nos mostram o passo que nós estamos dando emocionalmente, né? E existem também sonhos premonitórios, ok? Existem pessoas que têm sonhos premonitórios de uma premonição que podem ser de forma simbólica e pode ser de forma objetiva, né? Então, vou dar um exemplo de sonho premonitório simbólico, né? Aconteceu um fenômeno por volta de 2018 e 2019 que muitas das pessoas que eu atendia, e atendia muitas pessoas, sonhavam com um avião caindo, viam um avião caindo. E eu dizia, existe algo, só que várias pessoas me contaram sonhos semelhantes. E eu me deparei com aquilo e falei, olha, existe algo no inconsciente coletivo, ou seja, nessa consciência coletiva, me trazendo alguma informação. Talvez algo possa acontecer de uma certa tensão ou uma certa situação coletiva que traga muitos desafios para um determinado grupo ou para uma sociedade. Isso era 2018, 2019. E sabemos muito bem o que aconteceu no final de 2019 e aqui no Brasil, especificamente no início de 2020. Né? Sabemos muito bem, não vou falar aqui porque essa palavrinha é delicada para o YouTube, né? Então, vivemos um momento de grande crise social, humanitária e planetária, né? Então, veja só, esses sonhos premonitórios simbólico, né? Ele tem uma característica que não necessariamente, isso foi um fenômeno que eu presenciei, mas não necessariamente isso acontece com várias pessoas. Mas de repente a pessoa sonha algo que ela tem certeza que tem algo a ver com alguma situação, ou algo a ver com algum aviso. Isso é um sonho premonitório, né? E existem sonhos de forma premonitória objetiva, né? Onde a pessoa sonha mesmo que amanhã vai fazer uma viagem, né? E ao sair ao sair acontece uma situação, por exemplo, com um carro ou há uma batida, algo desse tipo, né? E a pessoa presencia e na hora que acontece se lembra especificamente do sonho. Você já deve ter tido algo parecido, né? Mas nós vamos falar bastante sobre isso. Se você não me segue nas redes sociais, no YouTube, @LeonardoAlves574 e no Instagram, leoalves_LAS. Então estamos aqui de volta nesse programa maravilhoso sobre a expansão de consciência. E vamos lá, vamos continuar esse nosso processo aqui de compreensão. O que é essa expansão de consciência, né? Então, falamos sobre a nossa capacidade de perceber a realidade ao nosso redor, que a nossa realidade ela é percebida por cada um de uma determinada forma. Falamos também sobre os sonhos. Eles podem ser sonhos que vêm de conteúdos que nós estamos trabalhando, que nós estamos pensando, de coisas que nós vivenciamos ao longo do dia. Eles podem ser também sonhos premonitórios,
né? Onde eles podem ser premonitórios de forma simbólica, podem ser premonitórios de forma objetiva, né? Então, o sonho, ele é uma questão, assim, uma ferramenta, né, muito importante para que a gente possa se desenvolver e fazer com que esse cenário ele possa nos trazer mais capacidade de seguir adiante, né? E tem também um outro tema que é a questão da meditação. Eu falo sempre de meditação, né? E aí eu incluo a meditação, a oração e a contemplação. Sabia que pesquisadores descobriram que um estado de meditação ou um estado de oração, né? E aí eu incluo, não foi pesquisado o estado de contemplação, mas ele é muito semelhante ao estado de oração, né? É uma forma de orar ou de rezar, é o estado de contemplar, né? Descobriu que no estado de meditação e de oração, nós ativamos o lobo frontal, ou seja, é a nossa parte do cérebro que fica nessa porção aqui, na parte da testa, que ela é destinada à tomada de decisão. Então, quem tem uma prática de oração e quem tem uma prática de meditação, tem uma maior capacidade de decidir as coisas. Isso foi descoberto pela ciência, né? Olha que interessante. Só que é muito interessante, né? Porque quando a ciência muitas vezes ela diz que descobriu, eu acho muito interessante isso, né? A ciência ela diz assim, olha, descobrimos que, mas veja só, toda pessoa que sabe muito bem, que tem a sua prática ali de oração ou de meditação, sabe muito bem, né? Isso já é falado, né, nas religiões e nas filosofias religiosas, isso já é falado há muito tempo, né? Mas quando a ciência diz que descobre, então muitos começam a validar a partir daquele ponto. Mas quem já tem uma ideia clara do que significa olhar adiante e perceber que nós temos sim essa capacidade de nos desenvolvermos a partir da oração, é extremamente importante, né? Existe uma palestra do nosso querido professor e instrutor Trigueirinho, José Trigueirinho Neto. Você procura lá no YouTube, é uma palestra muito maravilhosa chamada Os Poderes da Oração. É uma palestra de 2 horas que eu recomendo que você assista, que mostra qual é a importância do poder da oração na nossa vida. Então depois procura lá José Trigueirinho Neto, ou você coloca Os Poderes da Oração Trigueirinho, você já vai identificar. Vale muito a pena. O Trigueirinho é um grande instrutor da vida, da consciência, da expansão de consciência, né? Então, as práticas meditativas, elas são muito importantes para que nós possamos entrar em contato com uma percepção, né? Muitas vezes a pessoa que mergulha, ela entra em contato com uma percepção alterada de consciência. Então isso é muito importante porque isso traz uma ideia a respeito daquilo que acontece com as nossas percepções, e isso vai expandindo cada vez mais, né? Então eu vejo que quando você mergulha nessa prática meditativa, nessa prática de oração, né, existe toda uma gama de desenvolvimento acontecendo dentro de você. Isso vai fazer com que toda a sua essa arquitetura de pensamentos e de emoções possa começar a se desenvolver, né? Então, dentro do tema da expansão de consciência, a meditação, a oração e até mesmo a contemplação é uma prática extremamente importante para que você tenha condições de seguir adiante nesse processo de expansão.
e o quanto nós precisamos expandir a nossa percepção da realidade, né? Principalmente um ano novo chegando e ainda mais 2026, certamente com muitas energias que serão ativadas, que nos testarão seguramente. Mas se você estiver conectado no seu coração, conectado naquilo que existe dentro de você, automaticamente isso começa a trazer uma percepção diferenciada, onde você não vai enxergar o problema e sim uma solução, você não vai enxergar uma situação difícil e sim um momento onde é preciso colocar um pouco mais de energia ali, né? Então a meditação, a oração e a contemplação são três formas de mergulhar nessa expansão de consciência. Até mesmo porque quando meditamos, né, nós exercitamos algo muito importante, que é o silêncio interior. Muitas pessoas me perguntam, Léo, mas eu não sei meditar, eu não consigo meditar, os meus pensamentos eles não param. E eles não vão parar mesmo, né? Eles não vão parar, ou seja, eles vão ficar te cutucando, mas o objetivo, você pode, por isso que num primeiro momento, exercitar a contemplação já é um passo para meditar, né? Porque você pode contemplar parando para observar, de repente, uma plantinha, um bichinho de estimação, mentalizando no seu pensamento um ente querido, né? Então você pode ficar ali em estado assim, apenas de observar aquela cena. Isso é uma forma de você contemplar uma determinada situação, ou até mesmo fazer uma contemplação mentalizando, né, um ser como Jesus ou aquele que você gostaria de contemplar, né? Então, nesse estado, nós vamos expandindo essa consciência. Por qual motivo? Porque existe uma parte dentro de você que é existe a consciência, né? A sua consciência, os seus pensamentos, a sua parte cognitiva, e esses pensamentos eles não param de acontecer, e existe algo que se desenvolve no momento que você começa a silenciar essa percepção. Ou seja, quando existe uma parte dentro de você que se coloca para silenciar, exercitar esse silêncio, seguramente a sua consciência está se expandindo. É mais uma forma de expansão. Olha, eu estou dando várias dicas aqui, como expandir a consciência. Então, esse silêncio interior, essa calma de sentar ou fazer uma oração, né? Ou ficar ali quietinho no seu canto, né? E muitas pessoas têm uma dificuldade porque ao ficar quieto se conectam com um sentimento de solidão. Então seguramente existem dores dentro dessa pessoa que traz para ela uma dificuldade sem precedentes de olhar para si e conseguir se acalmar e ficar quieta ali. Tem pessoas que não conseguem ficar sem um barulho, né? Precisa colocar uma música, colocar um vídeo, ligar a TV, o rádio, falar com alguém. Pessoas que não conseguem ficar ali no seu estado de tranquilidade. Então isso nos coloca num gasto de energia de uma forma muito intensa, né? Então esse gasto de energia ele é delicado porque isso lhe afasta justamente da expansão da sua consciência. E para esse ano que está chegando, muitas pessoas começam já a fazer os planos, fazer o projeto de vida, né? A gente lembra de fazer um projeto de vida no final do ano, né? Mas muitas vezes esquecemos de colocar ele em prática durante o ano, né? E muitas vezes esquecemos até de
por conta de um boicote interior, existem estados psicológicos que a nossa mente muitas vezes deseja algo, só que aquele estado psicológico que precisa ser trabalhado, precisa ser investigado, ele não permite que a pessoa dê um passo adiante. Quantas pessoas estão travadas em determinados pontos, né, por questões emocionais, né? E quando a pessoa ela libera essa questão emocional, que esse já é um próximo ponto da expansão da nossa consciência, que é observar quais são as suas questões emocionais que lhe atrasam, né, na vida, lhe atrasa para estudar, lhe atrasa para evoluir, para crescer, para se desenvolver espiritualmente. Então, muitas vezes existem questões ali existem raízes profundas, tanto de ordem de uma infância, de uma adolescência, de uma infância, até mesmo de momentos ali onde o bebezinho registra algo, né, algo que aconteceu, isso fica registrado no inconsciente. Depois a criança seguramente vai crescendo e vai esquecendo daquilo, mas já ficou o registro, né, de situações delicadas que aconteceram, e tudo isso influencia para que você se mantenha na posição que você está, né? Então, para expandir a sua consciência, para expandir a sua percepção da realidade, né, existem muitos processos que você pode fazer. Um deles também é se investigar. E você pode se investigar existem tantos processos, né, tantas terapias diferentes, tantas práticas terapêuticas e até mesmo espirituais, né? Veja só, você com a sua crença, se você for numa missa, se você praticar o budismo, se você for num centro espírita, se você for daquele que frequenta alguma filosofia, estudo de alguma filosofia, tudo isso lhe ajuda. É claro que dentro dentro do aprofundar daquilo que significa a espiritualidade, que aí eu não considero que o aprofundar da realidade está diretamente da espiritualidade está diretamente relacionado a uma religião, ok? Na religião nós podemos nos religar com a espiritualidade, mas não necessariamente precisamos especificamente de uma religião para fazer essa ligação. Precisamos estar conosco, o nosso coração aberto e humilde para seguir adiante e entender assim que para acessar a nossa espiritualidade, basta acessar o nosso coração. E algumas pessoas me perguntam assim, mas Léo, como que eu acesso esse coração? Você fala constantemente da energia do coração, de voltar para o coração, trazer a mente para o coração. Sim, a cada passo da vida, nós podemos trazer a nossa conexão com o nosso coração, né? E você, veja só, o coração é sobre sentir, ok? É aqui que existe o ser, é aqui que existe todo o amor, no coração. Então nós podemos jogar a nossa percepção do nosso pensamento aqui nessa região do peito, onde fica o nosso chakra cardíaco, ok? A partir do momento que você coloca a percepção da sua realidade nesse ponto do seu corpo, já inicia ali um processo de expansão. E vão vir informações, vão vir questões ali para você observar, né? Quanto mais você faz esse exercício de mentalizar que o seu pensamento, jogar a sua consciência aqui nessa realidade, aqui no seu coração, quanto mais você fizer isso, mais informação vem à tona, né? Esses dias eu estava aqui na rádio, estava fazendo um programa e me lembrei que quando estou atendendo na minha prática terapêutica, muitas vezes eu não sei a resposta. Não sei a resposta daquilo que a pessoa me pergunta, né? Porque são tantos dados para analisar,
né? A gente estuda bastante, estuda a consciência, o comportamento, né? Como terapeuta, é, né? Estudamos várias questões ali, só que existem questões existenciais que dependem de muitos fatores, né? Que existem várias respostas para uma mesma pergunta. Só que como saber qual é a resposta específica que vai gerar naquela pessoa uma expansão de consciência e, a partir disso, um passo adiante na linha de evolução daquela pessoa. Ou seja, para decifrar esse enigma, acredite, pessoal, não é pensando. É justamente relaxando e me conectando com o meu coração que eu começo a perceber o que eu preciso falar com essa pessoa, né? Ou seja, a partir do momento que eu exercito o meu coração, exercito a percepção, né? Jogar minha percepção da realidade no meu coração, eu expando a minha intuição, eu expando o meu contato, né, com um mentor, e você pode fazer isso também. Quantas situações você já esteve em dúvida? Quantas situações você já esteve em uma que você não sabia para onde seguir, né? Em uma situação delicada que você não sabia para onde seguir, você não sabia como agir. E o pensamento não parava, porque exatamente nesse momento o pensamento não para. Você fica que até cansa. As pessoas me dizem, olha, minha mente não para. Eu fico extremamente cansada pelo fato de estar ali numa situação onde eu não encontro a resposta, eu não encontro a saída, e a minha mente também não me traz, porque me traz inúmeras possibilidades, mas eu não sei como agir. Então, diante a isso, traga essa percepção para o seu coração. Você pode mentalizar, você pode pensar que que o seu pensamento está descendo aqui para essa região do seu coração, do seu chakra cardíaco. Tudo isso te ajuda muito nesse processo da sua expansão de consciência, e seguramente é uma grandiosa preparação para o ano que vamos já vivenciar, né? Por qual motivo? Esse ano de 2026 já é muito ventilado, né, na internet para as pessoas que conseguem ter uma previsibilidade, né? Os astrólogos sabem muito bem, né, dos trânsitos planetários que nós teremos agora em 2026. Tanto 2026 como 2027, e tudo isso nos influencia, né? Tudo isso faz com que nós recebamos essa emanação de energia, né? Então, para 2026, nós precisamos estar muito conscientes da verdade do nosso coração, né? Qual é a verdade do seu coração? Você já parou para pensar nisso? Qual que é a verdade do seu coração? Aquilo que faz vibrar o seu coração, né? A nossa consciência, ela não se expande necessariamente através do estudo. O estudo sem o amor, ele vira apenas arrogância. Pense nisso. Se apenas o estudo ele fosse suficiente para transformar o mundo, as universidades seriam ali os lugares onde mais ajudariam as pessoas. E eu atendo muitos professores universitários, eu sei muito bem do desafio que eles passam em um lugar de extrema competitividade, extrema arrogância, né? E muita tentativa de se sobrepor através a utilização do conhecimento para se sobrepor em relação ao outro. Quem sabe, quem já fez um mestrado, quem já fez um doutorado,
até mesmo uma extensão, um programa de extensão, sabe muito bem o que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo, não, o que eu estou dizendo, né? Como é desafiador, né? O ambiente ali nas universidades, né? Então, para que você possa ter a condição de perceber que existe a união de dois aspectos, nós precisamos sim de estudar, conhecer, nos desenvolvermos, mas isso também tem que vir com uma dose muito importante de amor. Porque quando nós temos essa dose importante de amor, nós expandimos a nossa consciência, nós expandimos a percepção da nossa realidade, né? É, existe, né, para quem já estudou um pouquinho sobre os 7 raios cósmicos, né, tem um livro do nosso, né, querido instrutor Trigueirinho, que fala sobre os 7 raios cósmicos, né? E o segundo raio é o raio do amor e da sabedoria, ou seja, é, a sabedoria ela não pode vir sem o amor, e o amor não pode vir sem a sabedoria. Se um estiver sem o outro, né, não funciona para emanar e desenvolver as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, veja só, apenas o conhecimento não faz com que a gente exercite apenas um lado nosso, que é da nossa vaidade, do nosso ego, né? E ficamos egoístas, ou seja, ficamos egoístas em relação à percepção da realidade, né? Querendo nos sobrepor através do nosso conhecimento. Logo, quando esse conhecimento ele é integrado com amor, ou seja, integrado com a energia do nosso coração, aí sim, aquele conhecimento, quando você divulga ele, quando você vai se desenvolvendo, ele pode tocar o coração das pessoas. E se você tem, por exemplo, facilidade, né, para estudar, pense nisso. E eu não estou nem falando de estudar questões espirituais, porque eu tenho, no meu entendimento, que Deus precisa estar em todos os lugares. Deus precisa estar na engenharia, precisa estar na arquitetura, precisa estar na medicina, precisa estar na psicologia, precisa estar em todos, absolutamente todos os setores. Seja da exata, seja da humana, seja da biológicas. Ok? E no momento que você estuda o que você se engajou para estudar, mas mesmo assim você coloca a energia do seu coração, você traz sempre essa percepção da sua consciência jogada aqui para o seu coração, certamente aquilo que você fizer, você pode ser um engenheiro fazendo um projeto, aquele projeto vai ter a emanação de Deus ali. Certamente, eu conheço muitos engenheiros, né? E eu conheço um casal, né? Um querido casal, a Camila e o Diego, que eles têm uma empresa de engenharia e eles falam assim, Léo, parece que a gente exercitando aqui o nosso dia a dia, construindo, reformando, fazendo um monte de coisa, parece que tem obra que flui e tem obra que não flui. E quando você vai ver o comportamento, né, do proprietário ali, daquela obra, quem está contratando a obra, né, você percebe muito bem que está completamente desconectado do coração. Olha como isso interfere. Veja, eu estou colocando um cenário aqui completamente diferente. Um cenário de engenharia, de reforma e construção, né, que uma obra flui, que é uma beleza, dá tudo certo. E a outra obra trava e dá errado e acontecem situações diversas. Então, percebe como é importante você colocar para a expansão da consciência, você trazer a sua percepção sempre no seu coração? Então, olha, esse é o recado de hoje. Nós estamos chegando no final
Mas se você ainda não me segue lá nas redes sociais, né? Depois você dá uma olhada lá no YouTube, @Leonardo Alves 574. Lá eu publico aqui os vídeos, reflexões. Isso vai te ajudar bastante nessa expansão de consciência. Ou até mesmo no Instagram, leoalves_LAS. Olha, neste domingo eu deixo do fundo do meu coração uma carinhosa vibração para que você tenha um dia abençoado. Seja trabalhando, seja com a família, seja com você. Um grande abraço.